Começando mais uma aula de variáveis complexas, né? Variáveis imaginárias. E eu estou começando a resolver uma questão da lista. Depois a gente vai discutir um pouco sobre uma atividade que foi desenvolver uma certa ideia de atividade no GeoGebra utilizando variáveis complexas, né? Só para você entender o que você vai ser dito. Tá. Da questão da lista, vocês estão enxergando aqui direitinho? Eu posso aumentar isso aqui mais um pouco. Eu pedi para resolver essa equação. Eu vou falar a verdade para vocês, assim. Eu peguei a equação do livro e botei lá, né? Só que aí na hora de eu mesmo tentar resolver, eu falei assim, caramba, hein? Tô com uma certa, tive que pensar um pouco aqui para resolver isso direito. Então, eu não culpo vocês de terem resolvido da forma que vocês colocaram. A maioria de vocês colocou como resposta para isso aqui 2, colocou para resposta disso aqui 2 elevado a... Opa, 2 elevado a... Sei lá, vou botar assim, tá? Opa, ai, ai. Parou de... Calma que eu vou voltar a projetar. Galera, que questão é essa, né? É da lista 1, mas qual é o número? Eu acho que é uma das equações, onde tinha um monte de 4A. equações. 4A, isso. Não consegui desenvolver essa questão porque eu fiquei justamente num conflito. Não tem problema não. Aí o que a maioria de vocês respondeu, o raiz de 2, vocês viram que, por exemplo, raiz de 2 servia e raiz de menos 2 também servia. Não, raiz de 2 servia e menos raiz de 2 servia, correto? Assim, pensando em números reais, se você pegar o z ao quadrado, se o z for raiz de 2 ou menos raiz de 2, isso serve. Então, assim, o que eu estou pensando é num número elevado ao quadrado que, de alguma forma, o módulo vai ser 1. Você está entendendo? Eu pego um número, eu vou elevar esse número ao quadrado, e o módulo desse número tem que ser 1. E aí, uma coisa que a gente sabe, eu vou botar que a gente sabe, entre aspas, é que o módulo de E elevado a IT é 1. A gente sabe, vou botar aqui, a gente sabe que o módulo de E elevado a IT é igual a 1, correto? O que é esse É, termo? T é um parâmetro real, é um número real qualquer, tá? Isso é um E elevado a IT. O que é E elevado a IT, boia? Que a gente aprendeu na aula passada. Isso nas aulas anteriores. Isso é Eu sabia que E cosseno. elevado a π era menos 1. Não. Aí pi sim. Agora, IT, T é um número real qualquer, a gente sabe que cosseno de T, que é elevado a IT, é cosseno de T mais I seno de T. Mais I seno de T. Entendeu? A gente sabe isso. A gente sabe que é elevado a IT. Ó, o Carlos chegou. A gente sabe que é elevado a IT é cosseno de T mais I seno T. Então, o módulo de E elevado a IT é o módulo de cosseno de T mais I seno de T, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, o módulo de E elevado a IT a gente sabe que é 1. Então, se você pegar você tem que pensar o seguinte: eu quero um número que, quando eu elevo ao quadrado e subtraio de 1, isso tem que ter módulo 1. Então, assim, mais uma vez, eu estou pensando num número que, quando eu elevar ao quadrado, isso tem que ter módulo 1. Então, se eu pegar isso aqui e botar barra squirt, se eu botar raiz nele, quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai ter módulo 1, certo? Então, eu posso fazer isso aqui, ó, também, né? Esse cara, mais ou menos, tem módulo 1. Mais ou menos ele tem módulo 1. Mais uma vez, eu parti do problema resolvido. Se eu pegar esse número aqui, eu elevar ele ao quadrado, né? Elevar ao quadrado, esse número vai ter módulo 1. Agora, o que eu quero também?
Eu quero, na verdade, que quando eu eleve esse cara ao quadrado e subtraia de 1, isso me deu um módulo 1. Então eu vou botar um menos 1 aqui. E aí eu vim aqui do outro lado e botei menos 1. Na verdade, mais 1, né? Eu vim aqui do outro lado e coloquei mais... Opa. 1 mais. Então, esse número vai satisfazer a condição. Porque esse número daqui de dentro que eu vou colocar em vermelho, né? Esse número aqui, que eu estou pintando ele de vermelho, ele vai satisfazer a condição que eu estou pedindo. Que o módulo desse cara seja 1 no final, entendeu? Então, assim, a história aqui, ela veio o seguinte, olha, eu quero um número que é elevado ao quadrado, me dê módulo 1. Então fui pensar nisso. Quando eu fui tentar resolver na unha, né, digamos assim, multiplicando z a menos 1, me deu problema, entendeu? E aí, por ter me dado problema, eu falei assim, bom, não vou resolver na unha, vou raciocinar em cima do que eu tenho. Quando eu for raciocinar em cima do que eu tenho, me gerou esse número. Então a resposta do exercício é esse número que está em vermelho aqui. É claro que t pertence aos reais, né? No caso aqui, para todo t barra doble R. Mas assim, talvez eu tenha enxergado isso por estar acostumado a trabalhar com esse E elevado a IT. Então, mais uma vez, a solução desse problema aqui seria mais ou menos raiz de 1 mais E elevado a IT, tal que T pertence aos reais. Essa seria a solução desse problema, tá? Então, assim, nota o seguinte, que se o T for igual a π, se o T for igual a... Minto, se o T for igual a zero, né? Se o T for igual a zero, ou 2π, né? 2π, 4π, se o T for igual a zero, 2π, 4π, eu vou ter... Ah, tá, tem um cara aqui que não pode, né? Eu acho que o T não pode ser menos 1, que se ele for menos 1, isso aqui dá zero. Tá? Ainda tem esse problema aqui, realmente. O T tem que ser diferente. Não, não tem problema. Dá 1 aqui. Não tem problema não. Então, tá bom. Pode ser qualquer um desses valores aqui. E, mais uma vez, nota o seguinte, que se o IT, né, se o T no caso for 0, 2π, 4π, vai dar o mais ou menos raiz de 2. Muitos de vocês colocaram mais ou menos raiz de 2 e aí na hora de tentar ver os valores complexos que satisfaziam isso também, ficaram com um pouco de dificuldade. Assim, quando você viu o raiz de 2, uma coisa que talvez vocês não tenham percebido é o seguinte, quando você olhou o raiz de 2, o que você tem, na verdade, é que o raiz de 2 e o raiz de menos 2, eles meio que formam um círculo, né? Assim, eles são duas partes de um círculo. O que você está olhando, por exemplo, 1 mais E elevado a IT, 1 mais E elevado a IT, se você pensar na curva que é 1 mais E elevado a IT, isso é o círculo de centro 0 e raio 1, tá? E1 mais E elevado a IT é o círculo de... Minto. De centro 1, 0, tá? O centro é 1, 0, né? A parte real é 1 e a parte imaginária é 0, né? É o círculo de centro 1, 0 e raio 1, beleza? Que aí é a distância. Então, seriam todos esses valores e, consequentemente, tanto o raiz de 2 quanto o menos raiz de 2 estariam satisfazendo a condição aí, tá? Então, mais uma vez, é só pergunta, boy. Cara, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, nessa explicação, mas você fica à vontade Fala. de responder se você achar mais pertinente. Não, pode perguntar. A primeira delas foi se a gente escolher t para π sobre 2. Não tem problema nenhum. Vamos fazer isso? Vai dar... O e elevado a i π sobre 2 vai dar i, certo? Sim. Então vai ficar mais ou menos raiz de 1 mais i ao quadrado. Isso. Aí, quando tu eleva ao quadrado, vai ser 1 mais i. 1 mais i
menos 1, 1 corta com menos 1, vai ficar módulo de I é 1. Pronto, satisfaz, tá ok. O que é módulo de um número complexo? É ele vezes o conjugado dele. Qual o conjugado de I? Menos I. Mas Então onde é que tem módulo de I aí? Porque eu tenho que subtrair por 1, né? Antes. Tem que fazer a raiz quadrada. Não, se você faz a conta, toda, você chega, se você faz a conta toda, substituindo t por π sobre 2, você vai chegar no final módulo de I igual a 1. Isso é uma verdade. Eu não Isso é enxerguei uma... isso. Ah, não? Ah, Eu pronto. enxerguei mais ou menos raiz quadrada de 1 mais I. E Tudo aí, isso ao quadrado. quando eu elevo ao quadrado, quando eu elevo mais ou menos raiz de 1 mais i ao quadrado, você concorda que isso é 1 mais i menos 1? Sim, 1 mais I menos 1. Ah, pode crer, não. Pode crer, entendi agora. Tá? Foi? Foi, essa dúvida foi. Tá. E, mais uma vez, como vocês não estavam acostumados a trabalhar com variáveis complexas, e eu passei dos números complexos, acho com certa rapidez, mais uma vez a gente aprende, né? Então, da próxima vez eu vou um pouco mais manso com relação aos números complexos, a gente conversa um pouco mais sobre eles. E aí, vocês, na hora de fazer a lista, tiveram a dificuldade, mas assim, não tem problema nenhum. E até para entender essa relação, né, do E elevado a IT, isso é a mesma coisa que cosseno T mais I seno T. Então, assim, isso talvez seja uma das coisas mais importantes. Boy, isso vem, você perguntou, isso vem das séries de Taylor e Maclaurin. Esse é o conteúdo que ninguém nunca vê no curso de cálculo 2B. Não, no cálculo 1B. Cálculo 1B tem série de Taylor em algum momento, só que o professor nunca vê, porque ele pula para ver integrais. O professor ele tem o direito de não ver até 25% do conteúdo do curso. E todo mundo escolhe não ver série de Taylor. É impressionante. Aí quando chega no curso de análise real, não é o curso de introdução à análise, é o curso de análise real. A última matéria do curso, você tem que fazer uma escolha. Ou você vê série de Taylor, ou você vê o teorema fundamental do cálculo. Não dá para ver os dois, com a quantidade de horas que a gente tem no curso. Simples assim, não dá. Você tem que escolher um. A maioria das pessoas, a menos que você meta o pé no início, e aí algumas pessoas podem ficar pelo caminho, esse tipo de coisa acontece. A primeira vez que eu dei o curso de análise, eu dei polinômios de Taylor, série de Taylor. Só que foi muito triste. No final do curso, assim, a maioria estava com nota muito baixa, porque eu corri muito e eu vi que as pessoas não estavam aprendendo direito. Então, assim, eu vi um conteúdo até o final, mas as pessoas não aprenderam direito. Então, enfim. E aí a gente acaba optando por não ver série de Taylor. Em algum momento, aqui no curso de variáveis complexas, a gente vai ver série de Taylor. Só que vai ver série de Taylor no sentido complexo. Assim, vai ser meio que uma generalização das coisas que você deveria, vou botar entre aspas, deveria aqui, tá? Bem entre aspas, deveria ter visto num curso de análise. O que acontece? Vamos conversar sobre cursos de análise. O curso de análise, a rigor, por exemplo, eu, Marcelo, no meu curso de bacharelado, eu vi série de Taylor. Por quê? Porque eu tenho um curso de análise 1 que vai até que foi até funções contínuas. Aí eu tive um curso de análise 2 que foi integração e sequências e séries de funções, tá? Integração e sequências e séries de funções. Aí, quando a gente vai ver sequências e séries de funções, nesse curso de análise 2 do bacharelado, geralmente, aí pronto, aí a gente vê série de Taylor, não tem desculpa, tem que ver, tá? E aí, esse curso de análise 2, né, que geralmente tem, é isso. Mas eu estou dizendo que é para o bacharelado. E o curso de análise 3, por exemplo, que é análise no RN, e aí análise no RN é meio que cópia
do que foi visto em análise na reta, só que em várias variáveis, e aí a gente acaba vendo um pouquinho de série de Taylor em várias variáveis. Então, assim, infeliz. E o curso de análise em variáveis complexas, que é mais ou menos esse que você está fazendo aqui. Então, assim, eu tenho pelo menos 2 oportunidades que eu vejo com certeza esse curso no bacharelado. Infelizmente, na licenciatura, a gente acaba não conseguindo ver ele completamente, tá? A parte de séries de Taylor. Eu tenho até um material escrito sobre série de Taylor, boy. Se você quiser, depois eu posso te passar. Só de você falar a série de Taylor já me deu o caminho das pedras. Tá, beleza. Isso tem em qualquer livro de cálculo, tá? Isso tem em qualquer livro de cálculo. A série de Taylor da exponencial é aquela dali, a série de Taylor do senos e cossenos é aquela dali. Eu coloquei também no material, lá na aula 2 ou 3, eu acho que é na aula 3, se eu não me engano. Na aula 3, a primeira parte da aula 3, ela fala exatamente disso, da expansão em série de Taylor dos senos e dos cossenos, tá? Então, aí você consegue ver isso. Eu acho que da lista eu só queria fazer essa porque essa era a questão que a maioria de vocês. A maioria não. Ninguém fez direito, tá? Ninguém escreveu essa resposta que eu escrevi aqui. Como ninguém fez direito, eu falei, não, eu tenho que fazer. Então, ficou alguma dúvida? Ainda ficou, ainda não consegui visualizar isso não. Ainda não conseguiu? Ô, Thiago, pensa o seguinte: se você pega um número complexo, eleva ao quadrado, quando você subtrai 1, ele tem que ter módulo 1. Esse é o número que está aí. Pode fazer qualquer teste aí. Basicamente é isso. Assim. Nossa, agora deu uma resumida. Oi? Agora deu uma resumida boa. Não, resumidamente é isso, assim. Você pega um número complexo, você tem que levar ao quadrado e subtrair de 1, e isso tem que ter módulo 1. Aí eu fui pensar nas coisas que tinham módulo 1, e aí foi a história que eu contei no início. Bom, vamos pensar nas coisas que tem módulo 1. O que tem módulo 1? É elevado a IT com T pertencente aos reais. Isso tem módulo 1. Fechou. Então é esse tipo de coisa que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar um número que é elevado ao quadrado e subtraído de 1 me dê é elevado a IT. E aí, Marcelo, aí entrou minha segunda dúvida. Fala. Quando você viu que o módulo de E elevado a IT é igual a 1. Você viu isso porque o módulo de E elevado a IT, como E elevado a IT vai ser cosseno T mais I seno T, Isso. o módulo disso você fez a soma deles ao quadrado. Só que agora, o que eu pensei? Cosseno ao quadrado mais I seno ao quadrado não vai ser 1, porque 1 não é cosseno... Não. O módulo é cosseno ao quadrado, cosseno T mais I seno T vezes o conjugado. O que é o conjugado? É cosseno T menos I seno T. Se você faz essa multiplicação, você vai ter o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Só que o segundo é I ao quadrado. Então, vai dar menos 1 e vai dar mais 1. Fazer aqui rapidinho, boia, só para você aí. Depois a gente vai começar. Entendi que é o conjugado. Tá. É o Eu não conjugado. estava sacando que, na verdade, não era o quadrado, às vezes é o conjugado. Isso. Porque o módulo nos complexos, na verdade, então é multiplicar pelo conjugado, é isso? Exatamente. Módulo de Z é igual Faltou essa informação para mim. a Mas, boia, mesmo se fizer da forma que a gente está acostumado no algébrico, quando transformar ali o valor, funciona elevando A e B ao quadrado. Z barra, né? Para botar um barra aqui tem que ser. Não, tem que funcionar. O que é interessante que vocês não veem é que quando a gente tem, por exemplo, vocês viram álgebra linear. Todo mundo aqui fez álgebra linear, correto? Sim. Só que o corpo, quando você viu álgebra linear, o corpo sobre o qual o espaço vetorial é definido são os números reais. Se fossem os números complexos, a gente teria coisas interessantes também acontecendo. Por exemplo, a gente não teria o produto interno definido da maneira que a gente define usualmente. A gente precisaria definir um novo produto interno, que é o que a gente chama de produto interno hermitiano. Mas isso é um papo para outras coisas, né?
não vamos conversar sobre isso aqui, mas só para entender que assim, tudo que vocês viram de álgebra linear também dá para fazer com números complexos e vai ter algumas adaptações. Mesma coisa aqui, ó. Módulo de Z é isso, boy. É raiz quadrada de Z vezes Z barra. Tá? Então, podemos ir para as apresentações de vocês. Olha, eu gostaria que fosse apresentado o primeiro, né? Eu acho que vai ser o Pedro e o Thiago, né? Carlos, já falei que gostei muito do seu trabalho e quero que você ensine a gente a fazer o que você fez. Mas deixa esse papo para depois. Pô, tô curioso. Já falei que por Pô. minha aula é só a apresentação do Carlos. Já falei. Não. Deixa o Carlos por último. Vamos começar com você e o Pedro. Thiago. Então, Pedro, você quer mostrar primeiro o projeto, o rascunho, antes? Queria sim, Thiago. Com a tua permissão, eu queria sim. Vou Beleza. parar aqui. Tá. Vocês estão vendo? Tá, pronto, estou vendo. Estão vendo? A nossa ideia foi o seguinte: nós queríamos desenvolver 2 exemplos, 2 aplicações que pudessem mostrar um pouco do caminho dessa transformação de alguma coisa que está no plano real que vai para o complexo. Tá? E o que acontece? Aí nós escolhemos 2 exemplos. O exemplo 1 diz assim: a imagem de uma reta pela função w igual a z ao quadrado. Encontra a imagem da reta vertical, x igual a 1, pela função complexa w, w igual a z ao quadrado, e represente a transformação graficamente. Então, primeira coisa, a gente traça essa reta C, né? E aqui tem todo um desenvolvimento nessa passagem, nessa transformação, quando, na verdade, essa transformação, o que significa? É uma composta, né? Que você vai pegar essa x igual a 1, que no real tem essa representação, mas que quando você vai para o complexo, essa reta se transforma z igual a 1 mais y, e com o y variando de menos infinito até mais infinito. Aí você tem, na verdade, essa decomposição entre aquilo que é real e o que é imaginário. Você tem funções duplas, o u em função de x e y, e v em função de x e y também. Quando você desenvolve isso, ou seja, você faz a composta, jogou a reta essa... Só completar a sua fala, Pedro. Só completar a sua fala. U e V, U é a parte real da função z ao quadrado e V é a parte imaginária da função z ao quadrado, tá? Só se de repente assim, se tivesse alguém boiando, quando o Pedro estava falando U e V, é no sentido que o U é a parte real da função z ao quadrado e V é a parte imaginária da função z ao quadrado. Perfeito, Pedro. Pode continuar. Aí, porque você, veja só, você está vendo essa função aqui, w igual a z ao quadrado. Se você pegar, o que é z? Não é x mais yi? Se você jogar aqui dentro, nessa composta, ele vai explodir dessa forma aqui, ó. Essa parte aqui vai ser a parte real, essa parte aqui vai ser a parte imaginária dessa sua função. Tá? Aí você tem um ponto. O que é essa reta que está sempre passando no x igual a 1? Ela vai ter a real igual a 1 e ela vai variar de cima para baixo na vertical em função do y, porque o y vai de menos infinito a mais infinito. Então, aqui você tem essa definição dessa reta no caso do complexo, né? Aí você vai fazendo o desenvolvimento, chega um ponto que você vai chegar a essas duas paramétricas aqui, ó, U e V, tudo em função de y. Tá? E o que acontece? Aí você, na verdade, você quer tirar uma cartesiana dele para poder chegar lá na frente e trabalhar, porque a gente para e vê o plano XY, que vai ser transposto para o plano UV. Aí aqui, ó, você nesse desenvolvimento todo, você chegou, na verdade, aqui, aquela reta se transformou numa parábola, dentro daquela composta. U
vai ser igual a 1 mais v ao quadrado sobre 4. E y pode assumir qualquer valor real. Então, aqui, ó, se y pode assumir qualquer valor real, v também vai junto, para qualquer valor real, certo? Então, o que fica, na verdade, quando você faz essa transposição para dentro de uma função complexa? Aquela reta que lá atrás era x igual a 1, virou uma parábola. Tá vendo? O foco dela aqui vai ser 1. Ela vai passar, ela vai cruzar o eixo v em 2 e menos 2, ó, em 2 e menos 2, e vai embora. Entendeu? Essa era uma primeira posição, que esse a gente conseguiu fazer. Tem uma outra também, que eu achei muito interessante com o Thiago, que diz respeito a uma função, que essa daqui, vocês estão vendo aqui, ó, isso é uma quadrática na complexa, ó. Aqui, ó, ao termo quadrado, o termo simples e o final aqui, ó. Encontrei a imagem do círculo z igual a 2. A gente queria desenvolver isso. Você tem um círculo que você aplica essa função quadrática nele, o que vira? Essa que foi a nossa dificuldade. Eu, com o Thiago, fiz uns cálculos aqui, ó, até que eu não sabia, não entendo bem ainda do GeoGebra. Eu fiz a parametrização em termos de t. Ó. Aqui você sabe que é uma composta. Ó. Eu tenho w de t igual a f de zt, certo? Entrei com a zt aqui no f. O f está esse aqui, ó, no w, eu quero dizer. Então, o que é o z? Só que aqui, no caso, eu estou trabalhando numa forma polar, tá? Então, se eu tenho um círculo de raio 2, o que ele é? Ele se transforma, ó, em 2EIT, com t variando de 0 até 2π. Fecha o círculozinho. Essa é a fórmula dele polar, né? Aí, o que eu pego? Eu pego isso aqui, eu pego essa parte daqui dentro, que esse círculo, e jogo aqui dentro, nessa composta, ó. Aí faço a transformação ao quadrado, simples, e aí eu preciso saber o que é a parte real. Se eu olhar no círculo trigonométrico, 1 de raio 2, isso aqui nada mais é do que a projeção que eu tenho do raio em cima do eixo x. Ou seja, ele é 2 cosseno de t. É a variação que é exatamente essa aqui, o significado do real, da parte real de z, nessa variação. Então, aqui nós temos essa mesma função parametrizada em t, porque eu não sabia se realmente ia, se o GeoGebra você pode botar uma função explícita direto nele, ou se tem que ser parametrizado, então parametrizei, ok? E aí fica um negócio bem interessante, e achei interessante essa questão, se eu vi num livro do Ziel, um livro americano, mas ele não diz, ele não faz o desenvolvimento. Aí o que ele faz? Aqui, o círculo de raio 2 se transforma nessa figura aqui, e o mais interessante é que ele tem dimensões reduzidas, então fica mais fácil do que você pegar alguma coisa mais complicada, que vai expandir muito o teu gráfico. Olha como é que ficou interessante, ó. Mas isso a gente não soube fazer. Mas o desenvolvimento algébrico nós desenvolvemos, entendeu? Dessa ideia. Aí vou pedir ao Thiago agora ele fez uma atividade para os alunos, né, como se fosse para os nossos alunos lá na frente. Está contigo aí agora, tá, Thiago? Tá, eu vou... Então, como o Pedro falou, a gente conseguiu fazer o primeiro exemplo no GeoGebra, como se fosse um roteiro de atividade. Uhum. Mas um roteiro de atividade, como é que eu vou dizer? Para que o aluno tenha autonomia, né, para fazer sozinho, para ir se guiando. Então, deixa eu mostrar aqui. Será que dá para compartilhar só o GeoGebra? Dá Assim, Tem como, se tiver no online, tem como compartilhar uma guia, e se tiver botei tudo. Tem como compartilhar uma janela. Mas foi, né? Funcionou, né? Foi. Tá. Enfim. Eu tinha até que ter mudado isso aqui, porque atividade 3, o nome está aqui por causa da atividade 3 do Rainha, mas enfim. Depois muda isso aqui. Isso aqui que a gente fez foi quase que
Thiago, eu vou te pedir diretamente depois. copiado e colado do roteiro em papel do que o Pedro pensou, né? Idealizou. Só que eu tomei a licença poética aqui de destrinchar em muitas e muitas etapas, entendeu? Porque antes da gente mostrar como é que funciona a plotagem daquela função complexa, né? É interessante que a gente entenda o que está acontecendo ali. Então, a ideia dessa atividade é justamente segurar na mão do aluno e mostrar tintim por tintim o que está acontecendo nessa função. Então, né, a gente começa aqui mostrando Nossa, que... obrigado, Thiago. Eu adoro gente que segura na minha mão e me mostra tintim por tintim. Eu não sei se eu fiz isso, a gente fez isso da maneira mais tintim por tintim possível, mas é tintim por tintim. Então a gente começou aqui idealizando, né, mostrando o que é o número z que a gente vai trabalhar, certo? Definimos como z igual a x mais y, né, sendo x e y reais e a unidade imaginária. A ideia é que a gente quer criar uma função cujo domínio, né, está determinado por essa reta aqui, ó. Z igual a 1 mais y. Só que, prevendo que alguns alunos vão ter dificuldade até de perceber que isso se trata de uma reta, a gente fez aqui uma coisa interativa, né, para que ele veja onde é que vai ficar a reta que a gente vai trabalhar e tal. E depois a gente pergunta o que significa a reta z igual a 1 mais y no plano complexo. Quais são os possíveis valores de x e y que eles podem assumir nessa reta aqui, certo? Depois eu mostro que as definições de parte real, né, do z, a parte imaginária de z, e a gente coloca aqui alguns exemplos com outros números complexos para que isso fique bem determinado. E aí a gente pergunta quais são as partes reais e imaginárias dos pontos que estão naquela reta que a gente definiu anteriormente, certo? E o interessante é que para cada pergunta que a gente bota aqui, é claro que a gente bota uma resposta sugerida, né? Por exemplo, se eu escrever aqui blá blá, né, verifique sua resposta, a gente coloca alguma, né, uma sugestão do que a gente espera, né, que o aluno responda, certo? Sei lá, sei lá. E aí depois a gente define que um outro número complexo w, definimos isso justamente para começar a trabalhar a ideia de uma função, né? Então a gente define um outro w, só que esse w vai ser composto por u e por v. Tudo bem? E aí a gente pede para o estudante determinar u e v em função das variáveis x e y, já com a função f de z igual a z ao quadrado, certo? E feito isso, vem a última parte, né? Que é onde a gente vai começar a visualizar como é que isso acontece no plano complexo, né? O que uma reta, né, naquela função z ao quadrado vai se transformar, né? Qual vai ser a imagem que a gente vai ter? Então, a gente considera o domínio, novamente, eu retomo z igual a 1 mais y, e aqui a gente começa a mostrar que dá para trabalhar esse u e esse v em função de 1 e y como equações paramétricas, que foi a ideia que o Pedro trabalhou ali nos rascunhos, certo? Uhum. Então aí a gente pede para encontrar a equação cartesiana em u e v, isolando a variável y. E aí, novamente, a gente coloca uma resposta aqui sugerida de como que isso acontece. Só que a ideia é que tudo isso, todo esse rodeio que a gente dá é para chegar aqui no gráfico dessa parábola, né? Que, inclusive, eu vou parar de falar, porque senão fica muito blá blá blá. Eu vou pular essa etapa aqui. Mas, no final, a gente, como investigação, observa o gráfico abaixo e manipula o controle deslizante para verificar a plotagem do gráfico de W, em função dos pontos do gráfico de Z, que o aluno já deve ter trabalhado exaustivamente ao longo desse roteiro. E aí, no primeiro gráfico, a ideia é mostrar justamente os pontos da atividade anterior, que é para V igual a menos 10, menos 8, menos 6, até 10. Alguns valores aqui bem determinados.
Quando o aluno encontra essas coordenadas, ele vai verificar justamente como que elas aparecem no plano complexo. E por conta dessa investigação, talvez o aluno aqui nessa etapa já consiga deduzir que se trata de uma parábola. E aí a gente faz um outro gráfico com mais pontos, né? Para que isso fique um pouquinho mais evidente. Certo? Habilitando o rastro, né? E, bom, só ficou faltando, na verdade, uma conclusão aqui, porque depois desse gráfico a gente termina a atividade subitamente, mas basicamente essa é a ideia. Em vez de mostrar o gráfico da função como se fosse uma coisa vomitada, a gente fez um roteiro para ele trabalhar o que está acontecendo aqui, parametrizar a curva, encontrar alguns pontos, marcar no gráfico como se fosse um esboço e deduzir por si só o que está acontecendo. Depois a gente mostra esse resultado. Basicamente é isso. Só que, sei lá... Thiago, esse foi o super resultado. legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, eu gostei. Eu queria saber se daria para fazer, por exemplo, isso que você está fazendo em duas telas, para que, habilitando o rastro, ele visse uma curva, né? E aí numa outra tela, né? Ele visse a outra curva. Aí eu acho que ia ficar legal, porque ele ia entender que num ele está mexendo na curva. E o que está mexendo do outro lado é a imagem da curva, entendeu? Eu acho que isso ia ficar Eu entendi e concordo. Acho que seria o resultado ideal, mas eu acho que dá. Não vou dizer que não dá. É só eu que não consegui fazer mesmo. Entendi. Na verdade, no Depois, offline eu consigo fazer, né? No programa que eu baixei aqui, mas na atividade online eu não achei um jeito de fazer, não. então, vamos compartilhar ideias aí. Se alguém conseguiu fazer, depois mostra pra gente como é que faz. Eu acho que ele vem para isso. Eu achei super legal a sua atividade, Thiago. A Que você e o atividade é Pedro nossa, do fizeram. menino do Pedro. Não. Que você e o Pedro fizeram, achei Aham. super bacana. Sabe o que eu acho que podia ter? Podia Hum. ter mais barras verticais. Se você conseguisse Mais barras botar. verticais? Porque aí iam aparecer outras parábolas. Aí, por exemplo, se você colocou uma barra vertical no 1, faz do 1 ao 5, entendeu? Uhum. Você fizer uma barra 5, pode fazer até com controle deslizante, não sei, mas fazer uma barra, as barras verticais, e aí você vê que todas elas vão dar parábolas ali do outro lado. Assim, você consegue ver esse tipo de coisa. Eu acho Uhum. que tava de bom tamanho. Eu já achei de bom tamanho, já achei muito boa a atividade. Tô sendo bem sincero com vocês. Achei bem boa a atividade. Só acho que se tivessem mais barras, eu acho que ele ia conseguir ver. Mas como você seguiu certinho o roteiro do Pedro, você podia generalizar a pergunta. Falar assim, e se eu aumentasse essas barras aqui, o que você acha que ia acontecer? Entendeu? Eu acho que isso ia ser um bom desfecho, assim, para ele entender que retas verticais estão me levando em parábolas horizontais ali, né? Digamos assim, parábolas que tem o foco, na verdade, na reta no eixo real, né? Do Digamos eixo de assim, né? simetria ao real, né? Isso, o eixo de simetria é o real, o eixo de simetria não é o imaginário, né? E aí eu acho que isso ia É o real, ser bacana. Eu acho que isso ia ser bacana. A atividade tá ótima. Eu super gostei. Eu acho que assim, o curso é para isso, né? A gente tem que entender como as coisas funcionam. Pedro, aquela segunda atividade, eu acho que ela ia ficar mais fácil se não tivesse aquela parte real. Você tá entendendo? Se fosse um número. Como você tá pegando, quando você pega ali a parte real, enjoa, porque aí tu mete um cosseno ali e aí atrapalha um pouco quando você vai fazer as contas. Eu acho que se ao invés de ter a parte, até para plotar, por exemplo, no GeoGebra, eu não sei se dá para plotar, por exemplo, parte real de alguma coisa. A minha ignorância não sabe. Mas se tivesse alguma coisa que fosse um polinômio mesmo, ou seja, não definindo parte real ou parte imaginária, eu acho que funcionaria, entendeu?
Não, eu acho que até concordo em termos de GeoGebra, porque realmente que eu fiquei assim, digamos assim, mais encantado nesse desenvolvimento, assim, porque eu queria mostrar que a parametrização não é um bicho de sete cabeças, Sim, que a pessoa claro. pode entender que aquela parte real nada mais é do que a projeção do raio em No eixo, cima né? do eixo ali dos cossenos, entendeu? Sim. Que o aluno já traz lá de trás, que ele não precisa ter medo de parametrizar. Olha, Entendi. olha no círculo o que acontece. Eu acho que foi por aí. Entendi. Mas em termos de GeoGebra para facilitador, concordo contigo. Entendi. Bom, mas ó, gostei bastante da atividade de vocês. Depois, vocês já enviaram a atividade lá no Google? Enviei. Enviou? É porque eu não vi. Eu Mas eu tinha visto. enviei assim que a aula começou. Ah, então tá bom. Depois eu vou lá dar uma nota certinho. Ah, depois eu vou lá dar uma nota certinho. Mas, pô, muito legal. Legal mesmo. Então, agora aí aproveitando, vamos para a atividade do. Ah, pode dizer, Pamela. Pamela não, perdão, Vanessa. Pode fazer algum comentário ou fazer uma pergunta? Pode, claro. Bom, primeiro, parabéns, rapazes, porque bem bacana. E esclareceu aqui bastante coisa aqui na minha cabeça. Ah, Eu legal. queria, não foi bem, outro nível. Que bom. Eu queria perguntar agora uma coisa assim, agora me perdoe a minha ignorância, assim, eu estou naquela que está recuperando números complexos do ensino médio. Quando você, Pedro, faz essa parametrização da parábola, você está saindo ali, você sai da reta para a parábola, né? Ali você ainda não está jogando para o complexo, né? Ali, na verdade, o que eu fiz? Não, eu já transformei a reta x igual a 1. O que é a reta x igual a 1, se a gente for falar em termos do complexo? Ali vai ser o 1, que é a parte real, sempre, e a variação dela em termos do eixo y, do eixo imaginário, vai ser mais y, i, sempre. E aí, o que na verdade, quando a gente faz esse trabalho, a gente nada mais é do que a gente está jogando dentro de uma composta. Essa sua reta que você lá atrás tirou no real e passou a ela para dentro, digamos assim, de uma linguagem do complexo, você introduziu naquela w igual a z ao quadrado, entendeu? Então, aí, dentro daquilo ali, houve uma transformação, só que você precisa organizar os termos para você poder trabalhar, e fica mais fácil você trabalhar de uma forma cartesiana. Só que você tem que... Então, você joga ela para o complexo no momento em que você transforma ela numa função quadrática em z, né? Exatamente, é uma função composta, entendi. ela é uma composta, ela sai de lá, ela entra ali dentro, quando ela sai, ela já sai ela já sai no caso, no caso daquela ali, é o z ao quadrado, exatamente. Ali, então, e aí você vai, só que ali o que acontece? Você está em x e y, você tem que transformar u e v, tá entendendo? Mas aí quando você vai para U e V, aí já é a imagem, né? Aí já é imagem. outro plano. Já é a Quando imagem, ela está exatamente. na parábola, quando está na parábola, ela ainda está ali no real e imaginário, né? No eixo real e imaginário. No meio do caminho, Vanessa, no meio do caminho, Vanessa, você vê que ainda está em função de y, tanto o U quanto o V, você ainda está em função de y. Como o y não vai existir no outro plano que você está nascendo, que é U e V, você tem que dar um jeito de sumir com o y. E aí você cria, na verdade, uma parametrização de V, o V variando, em função do U, né? O U é o final, e o V é que vai variar. Ou seja, você some com o Y do meio do caminho, tá entendendo? Então, ali tem um passo a passo que eu acho que é bem legal, porque aí a gente acaba entendendo exatamente o que o GeoGebra está fazendo quando ele está fazendo essa transposição. Que aí você vai procurar, que a gente chama de transformação, os livros americanos chamam de mapping, né? Ou seja, simplesmente é uma composta que ele está fazendo. Mudança de variável dentro de uma composta, e vai embora. Pois é, eu já tinha lido, estava lendo, quando eu pego essa leitura para fazer de mapeamento, né? Até em algumas listas, aí, por causa de algumas listas do Marcelo,
E aí eu acho que essa atividade aí mostrou bem essa situação. Muito bem bolado. Parabéns, viu? Essa primeira questão, o professor Amâncio, no livro dele, tem, mas ele pula saltos, parece o Elo. Ele pula e não diz alguma coisa. Eu preferi botar mais detalhado aquilo ali, para que qualquer um que visse pudesse entender, tá bom? Eu acho que não tem essa parte da parametrização e o uso dessa função quadrática que você fez. Né? E essa segunda vem de um livro do Zil, um livro americano que eu acho muito interessante, também super detalhado. Só que esse aí está na questão, ele não desenvolve a questão, ele só mostra lá o grafinho. Eu achei o gráfico final do UV fora de série. Putz, como é que a gente faz? Algebricamente a gente desenvolveu, mas botar no GeoGebra Não, parabéns. só com a ajuda de vocês. Só com a ajuda de vocês. Deu uma clareada. Parabéns. Foi muito boa essa atividade. O professor congelou, não? Eu congelei, né? Eu ia tentar fazer uma. Eu ia tentar fazer uma. Não, tô aqui, Mas eu acho que eu vou parar o compartilhamento. Eu acho que eu vou parar aqui, calma aí. Tava tentando compartilhar uma coisa, que aí vocês estavam aí, eu falei assim, deixa eu fazer uma coisa aqui, só de brincadeira. E aí o GeoGebra até me ajudou aqui, ó. Tela inteira. E aí essa coisa das parábolas, né, Pedro, foi bem interessante aí. Mais uma vez, não tinha parado para prestar atenção. E aí... Permitir. Ele tá lentinho, ele não tá meio que me deixando, não sei se eu vou conseguir. Mas depois vocês... mas legal, assim, eu acho, pô, super gostei. Vocês estão me ouvindo ou eu tô congelado? Não, estou ouvindo bem, bem mesmo. Tá? Tá. Bom, não sei se ele vai me deixar agora, porque eu botei o GeoGebra Online aqui, aí eu fiz umas retas paralelas. Opa. É o Carlos. Deixa. Eu joguei o rascunho das 5 folhas lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Depois quem quiser dar uma olhada. Tá bom, sem problema. O que eu fiz, Pedro, eu peguei umas retas verticais, coloquei pequeno assim, e aí o GeoGebra me deu a opção de dar play. Eu não sei dar play também não, mas ele me deu a opção de dar play, e aí olha só como é que ficou bonitinho, assim, você vê que vão vindo parábolas, ó. Eu vou tirar aqui, vou tipo apagar e aí ele vai surgir o rastro dele aqui. Não sou eu que estou fazendo, o GeoGebra me deu essa opção e essas 5 retas verticais aqui estão dando essas parábolas que você está vendo aí, entendeu? Só para você ter uma ideia aí que é bacana, né? E aí eu observo o seguinte, né? Que as partes reais, né? A primeira reta, ela tem... No GeoGebra Online eu também não sei botar em 2 telas, né? Só no clássico. Aí aqui, ó, o raio, você vê da onde começa, né? A parte real aqui, da onde, como eu botei só a parte positiva, então só vai ter essa parte da parábola, né? Eu precisaria botar um segmento de reta, não sei, do -5, né? Aqui eu botei do -5 ao 5, aí de repente ele sairia assim, né? Faria a parábola toda. Pô, mas bacana, cara. Não tinha pensado nessa imagem, né? E ficou super bonito, assim. Vocês estão de parabéns, tá? Thiago também aí, ó. Beleza? Eu vou parar de compartilhar e vamos para a nossa segunda apresentação aí. Boia e Pamela. Podem apresentar pra gente. Tudo bom, pessoal? Então, Posso apresentar aqui, Pamela? Pode. Quer que eu fale alguma coisa antes? Posso começar? Se quiser. Ou quer já começar direto para a atividade? Quiser falar alguma coisa antes, vai, eu já ia direto. Não, então vai direto, depois eu falo, se for o caso.
Ok. Essa é a nossa atividade. Todo mundo tá vendo? Ainda não. Vou até tirar o GeoGebra, porque, caralho, ele é muito pesado. Não sei Tô se você vendo. começa a usar. Coloca Agora a eu tô parte vendo. de cima também, Banha. Como? A parte de cima do... Ah, foi mal. Não tava, achei que já tava. Essa é a nossa atividade. Raiz de um polinômio. Teorema fundamental da álgebra. Então, esse é o primeiro contato que um aluno teria, que vocês estão tendo aqui com a nossa atividade. Aí tem experimentação. Eu vou ler para vocês. Vamos observar o gráfico abaixo. Nele temos um círculo A, com um centro na origem do plano complexo e raio 1. Z0 é um número complexo que está posicionado no círculo A e pode assumir qualquer valor sobre sua circunferência. Experimente clicar nele e mova para ver essa condição. Essa parte aqui é para quem gosta de ler manuais, né? Crianças e pessoas que nem eu já iam pegar isso aqui e eu já saí tentando mexer nas coisas e iam descobrir por si só de que o ponto Z já está fixado aqui nesse círculo. É legal também que está escrito já algumas informações que as pessoas não poderiam ter notado, né? Que é um círculo de raio 1, de centro 0, e que isso aqui é um plano complexo, que a maioria dos alunos à primeira vista estão acostumados a ver isso aqui como um plano cartesiano. Então, de novo, isso aqui já é uma atividade para quem sabe o que é complexo, né? Tá. Então, o primeiro contato, mexer num ponto dentro de um círculo. Até agora, nada demais. Aí a gente começa a ver as nossas atividades, nossas perguntas. Z1. Ah, e também é notável que tem um monte de coisa aqui escrita, né? Esquerda. Z1. Agora tive a visualização de Z1 igual a P de Z0, né? Uma função que vai levar uma função em cima de Z0, clicando no botão ao lado esquerdo da sua equação. Mova o número Z0 e registre suas impressões. Então, o menino vai vir aqui e habilitar Z1. Show, habilitou Z1, apareceu a imagem dessa função. Aí quando você começa a mexer, e aqui, talvez os meninos não sejam atentos, mas aqui em cima tem o que é esse P de X. Ele vai mexer aqui no Z0, olha que legal. E vai gerar uma nova imagem. Aí na pergunta a gente pede para você escrever quais foram as suas impressões abaixo. Quer falar alguma coisa, Pamela? Não, acho que no final posso falar a ideia da atividade que a gente pensou. Mostra ela primeiro, depois eu... Beleza. Panorama. Aí para a segunda pergunta a gente tem aqui. Agora ative a visualização do Z2, que é de Z0, uma outra função, clicando no botão ao lado esquerdo da sua equação. Mova um número complexo Z0 e registre as impressões. Tem uma ideia muito boa aí, hein? Só essa observação, que se você vê, ele está olhando um número complexo, é aquele x0 mais e1. E aí você vê que fez alguma coisa ali, que aconteceu alguma coisa ali. E essa pergunta, principalmente para o aluno iniciante, dentro do conceito de números complexos, ele entender o que ele está vendo é muito importante, tá? Isso é bem legal. Posso então fazer uma observação, já que o Marcelo falou, assim, eu achei legal, porque diferente do Tiago e do Pedro, né, que tinham um norte já bem estabelecido e fizeram sequencial, eu acho que a troca dos trabalhos, né, é rico por isso, que a gente vê várias formas de trabalhar o assunto. A nossa ideia, como o subtítulo ali sugere, é mais uma experimentação mesmo. Então, assim, eles já teriam visto que é o teorema fundamental da álgebra, foi pensado para tentar ser trabalhado no ensino médio mesmo. Tem até uma dissertação de mestrado que fez uma demonstração usando um outro software, que a gente usou um pouco de referência para pensar na atividade, mas a gente achou legal partir de uma ideia que seja esse contato dele, eu observei isso. Não necessariamente ter isso atrás já de um conceito matemático bem estabelecido, porque a ideia é que no final tem uma discussão, né, com o professor, com a turma, e que o que cada um ali trabalhou, conseguiu observar, consiga delimitar melhor e ser construído. Então, assim, mais... que é algo que tem sido bastante feito, né, com essas calculadoras gráficas, utilizar atividades que sejam mais investigativas, que o aluno consiga construir algumas concepções, às vezes surgem algumas constatações ali mesmo que o próprio professor não espera, que ele já consegue observar antes da próxima pergunta, já percebeu alguma coisa que, isso aqui está acontecendo assim e tal. Então, foi mais ou menos essa ideia. Falado. E tanto investigativa, eu acho que mais do que investigativa, exploratória mesmo. O que eu acho interessante demais, como a Pamela trouxe, sobre a diferença de como as atividades foram elaboradas,
que o Pedro e o Thiago pareciam já ter um objetivo ali, um norte para onde chegar. Essa atividade surgiu numa chamada que eu fiz com a Pamela e a gente ficou ali explorando, pensando o que seria uma atividade interessante. A gente desenvolveu essa atividade. Na verdade, foi o desespero de onde a gente quer chegar. Vamos ver no que vai descobrindo e a gente foi sentindo um pouco com isso, né? Acho que é até por para mim, pelo menos, aí já é o relato pessoal mesmo. Eu nunca tinha feito nada no GeoGebra, então ainda teve esse desafio. Que foi assim, meu Deus, como vou usar isso? Bom, eu já sabia mais coisas, a gente foi trocando bastante. Então, foi uma incerteza de várias fontes, eu acho que a gente chegou numa ideia legal nesse sentido. E assim como o GeoGebra é muito intuitivo, o GeoGebra é um grande livro de aprendizado, né? O GeoGebra é um meio para você aprender as coisas de maneira intuitiva, né? E vai brincando, vai explorando. O GeoGebra sempre foi, para quem não manja ainda, o GeoGebra sempre foi meu aliadíssimo em todas as matérias da faculdade, como gabarito, como tudo. Estava em dúvida se o negócio era verdade, eu jogava no GeoGebra. Mas enfim, vamos seguir. Legal, aí agora a segunda era habilitar, a segunda pergunta. A primeira era habilitar o Z1, mexer no Z0 e registrar as impressões. A segunda era habilitar o Z2, mexer no Z0 e registrar as impressões. O Z1, ele viu o que é um círculo ao lado. Alguém quer comentar uma impressão que teve, não? Antes da gente ir para o Z2? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu gostaria, mas eu tirou no final. Assim, Beleza. Então. Aí, habilitando o Z2, eu vou desabilitar aqui o Z1, só para não confundir muito. Aí, habilitamos o Z2. O Z2, não sei se alguém percebeu, mas é uma parábola. Então, beleza, a função é uma parábola. A gente vai mexendo aqui no Z0 e a gente vai tendo um novo desenho. Ah, que interessante aqui. Aí você vai registrar as suas impressões. E foi sugestão do pessoal comentar as impressões no final, então no final a gente comenta as impressões. Olha que legal, eu já tenho uma maçãzinha. Essa é a parábola do Pedro. Olha que legal. Como é? Lembra a parábola do Pedro? Faz sentido, né? Legal. Beleza, aí temos a nossa maçãzinha. Show. Terceira pergunta. Agora assim, só vou fazer uma observação. Ó, a primeira atividade, que foi a do Pedro e do Thiago, eles olharam retas verticais, né? Assim, mais uma vez, poderia ter o mesmo desenvolvimento poderia ter sido feito para retas horizontais também. E seria interessante. Aqui a Pamela e o Gabriel, e o Boia, né? Chamar de Gabriel. Eles estão desenvolvendo o quê? A imagem de uma curva por um círculo. Você vê, são os objetos mais simples que a gente tem no retas verticais e círculos. E aí você vê a imagem bonita que dá, já faz um coraçãozinho, né? O cara fala assim, a imagem do círculo por quadrado é um coração, ficou de louco. Bacana. Agora o último é a gente pegar o... Calma aí, antes disso, quais foram as perguntas que vocês fizeram com relação a isso? Então, a pergunta... As impressões? O objetivo... Não, primeiro é só registrar as impressões. Ele só está manipulando ali, vai registrar o que está vendo, o que entendeu dali. Por enquanto ele está habilitando os pontos e registrando o que ele está entendendo, se ele está vendo algum sentido lógico na coisa, qual é o sentido que ele está vendo, ou se ele não está vendo sentido nenhum, né? Se ele só está vendo uma maçã, que bonitinho. Que acontece. É comum, inclusive. Sim, claro. Beleza. Aí a terceira pergunta é a mesma coisa das anteriores, com uma nova função, S de Z0. Aí a gente vai habilitar aqui o Z3, que é S de Z0. Eu vou desabilitar aqui o outro. E agora a gente vai... E muitas vezes o aluno nem parou para ver o que é esse S de X aqui. Que na verdade é S de Z, né? Mas enfim. Para o GeoGebra ele entende o S de X sem problema. O aluno nem parou para ver o que é S de Z. Ele só está brincando aqui. Olha que bonitinho S de Z0. Agora é uma maçã com assim. E se a gente chegar a esse aqui? Show. Opa. Não, faz agora não. Tá. Deixa essa para fazer depois que pede para animar. Beleza. Agora a terceira pergunta. Aqui a gente estava falando dos pontos, né? Z1, Z2 e Z3. A quarta pergunta a gente fala. O que há de diferente nas formas apresentadas por Z1, Z2 e Z3? Ao dar uma volta completa com Z na circunferência. Se desejar, anime Z0 para ver os rastros. Lembre-se que você pode marcar a visualização dos pontos quando preferir.
Aí, Bota a animação primeiro, que depois eu faço um comentário sobre essa pergunta. aí agora vem a parte mais bonitinha, né? A chuva de fogos de artifício. Que ele pergunta... Não. Desmarca com o zoom e bota para animar, como a gente sugeriu na atividade. Beleza. Ali do lado de Z0. Tá, Tem uma bolinha que está escondidinha, mas dá para animar. beleza, eu vou começar com o Z0 aqui no 01, então, para ficar tudo desconforme. Olha que bonitinho. Agora os 3 pontos vão mexer, né? Ó, que fogo. Que chuva de fogos de artifício, bonitinho. Cara, E essa é a sugestão, né? Falar assim para eles, você pode animar. E a gente tentou fazer de uma maneira que eles conseguissem autonomamente, eles futricam melhor que a gente, vão saber até fazer outras coisas, mas estaria ali do lado, né, caso fosse necessário. E o ponto seria, o legal que nessa questão já começa a restringir, que a gente está falando assim, uma volta, então ele perceber que eu dei uma volta ali, o que acontece, porque antes ele podia ter mexido só uma partezinha, não. Claro que a gente sabe que vai mexer mais do que uma volta, evidentemente, né, mas caso tivesse alguém que só fez de meio círculo, que a gente não falou nada sobre o quanto ele tinha que mexer Z0 antes. Agora não, a gente vai falar, pelo menos ao dar uma volta, o que você observa? Ele e aí... Desculpa, eu vejo. O enfoque agora é no movimento das imagens em uma volta completa do C0. Eu só repeti o que você falou, por favor. Eu fui falar sozinho e esqueci o microfone aberto. Acho que agora pode ir para a próxima. E aí a gente começa a perguntar o que é diferente nas formas apresentadas. Então, primeiro ele registrou de cada uma e agora comparando entre elas o que ele vê de diferente. Isso aqui também, uma opção que a gente tomou foi ligar esse botãozinho. Aqui ele não está aparecendo com totalidade, não sei qual é, mas geralmente você tem aqui a opção de animar. Mas a gente colocou esse botãozinho aqui para ficar um pouco mais intuitivo. Vamos lá. Você ia falar, né? Não, eu ia fazer um comentário que eu não sei se vocês fizeram de propósito, mas o -1 é raiz dos 3 polinômios, né? É de propósito, calma que vai chegar. Calma, já tá antecipando a brincadeira. Malandrinho. Vai tirar 10. Repare que... Legal, a gente registrou as impressões. Próxima pergunta. Repare que P de x, Q de x e S de x são polinômios. Agora que ele fala assim, nossa, são polinômios, ele ia ver aqui quais são os polinômios. O legal, desculpa, que não sei, assim, tudo tá ali, mas talvez alguém já reparou, isso aqui eu tô vendo que tem um x ao quadrado, já percebi que foi diferente, mas caso não, tem a próxima pergunta ali para falar, olha, agora repara de novo, volta ali aquele segundo olhar, terceiro olhar mais atento, que eu acho que todos nós somos assim, a gente lê uma questão falando, meu Deus, nunca vou resolver isso. Aí lê a segunda vez e fala, tá começando a clarear, depois da 20ª a gente começa a enxergar diferente a questão, então assim, acho que foi também um convite nisso, vai e volta, pensa ali sobre ela. Vai lá, Boy, desculpa. O GeoGebra tem um pouco disso, né? O aluno que olha isso aqui de primeira pode se sentir num parque de diversões aqui, nem querer só ficar mexendo aqui no aplicativo e tudo mais, nem querer ver as perguntas e já aprender pra caramba. Mas as perguntas servem para os alunos que não reparar em todos esses detalhes. Show. P de x, Q de x e S de x são polinômios. Qual a diferença entre eles? Você acha que a diferença entre eles pode influenciar nas imagens observadas anteriormente? Aí ele vai dizer assim, qual é a diferença entre esses polinômios? Olha só, P de x, Q de x e S de x. E voltando, né, aqui, como a gente falou, uma atividade bem exploratória, de experimentação e investigação, então assim, a gente imagina que ele possa falar dos graus dos polinômios, mas não está posto. Talvez ele não fale, vai falar qualquer outra coisa, que não reparou nada, vai falar, para mim tudo tem x. Então assim, por isso que é uma atividade que a ideia é que se estimule ali cada um deles, e a nossa ideia é que no final tem uma troca, tanto entre eles como o professor, né, fazendo um fechamento daquilo ali que está sendo concluído, porque em atividades assim a gente já sabe que não é garantido que todo mundo chegue em todos os lugares, às vezes chegam em lugares muito mais interessantes até do que aqueles que foram pensados pelo professor inicialmente. Então, tem essa possibilidade de não chegar, mas tem também a de ultrapassar aquilo que se imagina, né? Então, tenta conduzir, mas deixando de certa forma bem aberto ainda. Com certeza. É exatamente isso que a Pamela falou. Agora a próxima é o que o Marcelo já tinha falado. Agora o Marcelo aí, que já sabe tudo, já falou. Mas a gente fez de outra forma, né? A gente fala para ele posicionar o Z0 sobre o ponto -1, 0. Aí o que você repara no Z1, Z2 e Z3? E é interessante, pode estar lá, porque eu não sei, né, se todo mundo
imaginava que isso ia acontecer, mas quando você bota Z0, como o Rainha rapidamente estragou a brincadeira e falou já pra gente botar em -1, quando a gente bota -1 e 0, o que vai acontecer... Tá indo bem devagarinho. O que vai acontecer com todos os pontos é que eles estão na origem. E aí eles têm que pensar sobre isso. Eles podem tentar pensar só visualmente ou, né, começa aqueles mais algébricos, já vai pegar o caderno e falar, não, -1, deixa eu substituir aqui. Pode ser também. Tá aberto na atividade para eles verem. Mas um convite a pensar que é -1 justamente uma das raízes dos polinômios. Todos eles têm -1 como uma das raízes. E isso é muito maneiro como é que o GeoGebra trabalha o que o pessoal chama de semiótica, né? Que vai dizer... Aí o aluno vai perguntar assim, mas o que significa o -1 ser raiz desse polinômio? Significa que quando ele é -1, a imagem vai na origem, ou significa que quando a gente substitui -1, aqui igual a 0? Na verdade, tudo isso que a gente está vendo, essa equação e esse gráfico são representações de um objeto matemático que é mental, né? Que ele Gente, me dá um segundo. Tem até 4, Marcelo. Não. Pode deixar. É porque assim, um professor meu tá ligando, não sei quando ele vai ligar de novo, enfim, depois eu ligo para ele. Atende ali, por favor. Não. Deixa eu falar, Dinamérica. Se ele ligar de novo, eu peço. Tem certeza, professor? Vocês. Não. Se ele ligar de novo, eu peço um segundo para vocês. Estou em aula. Eu só ia falar para ele que eu estava em aula. Não, beleza. Acho que a gente pode ir para a próxima, né, pai? Tá. Eu só estava falando que a questão da... não, desculpa, por favor, volta aqui. Da semiótica. Raciocínio. Isso, semiótica, vai lá. De que, às vezes, a gente enxerga o objeto como que isso aqui é um objeto, isso aqui é um polinômio, que, na verdade, a gente tem várias interpretações possíveis, várias visões possíveis do que é um polinômio, né? A interpretação algébrica é uma delas, a interpretação geométrica é uma delas, a gente pode fazer uma tabela numérica, é uma outra interpretação. Na verdade, nada disso é, de fato, um polinômio. O polinômio é uma ideia e a gente tem essas diversas representações deles. Isso que é tão bacana de trabalhar com GeoGebra, né? Em qualquer matéria, complexas ou não. Legal, a gente estava na última já, né? Show. O legal é que até em complexas você pode usar o GeoGebra. Dá uma trabalheira, dá uma canseira, mas pode. Então, aí a gente já está caminhando, né, para eles pensarem na raiz do polinômio. A gente não tinha trabalhado com isso em nenhum outro momento, mas já começa a dar um start sobre as raízes dos polinômios e que isso, de alguma maneira, pode ter a ver com aquelas imagens que eles estão visualizando ali. Vai lá, bora. Legal. As formas que você observou anteriormente são justamente as imagens dos polinômios a partir da circunferência A. Mas o que isso quer dizer? Você se lembra do teorema fundamental da álgebra? Ele pode ser enunciado da seguinte forma. Qualquer polinômio PZ com coeficientes complexos de uma variável e de grau n maior ou igual a 1 tem alguma raiz complexa. A gente discutiu, Pamela, a gente pensou que talvez outro enunciado plausível, para a gente colocar ali, fosse o... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tem muitas enunciações, né, do TFA. A gente pensou qual deles ficaria melhor para a atividade, até numa leitura mais simples com os alunos do ensino médio. A gente deixou esse, mas tem tantos outros que a gente estava vendo que fossem possíveis. Uhum. A gente teve umas discussões sobre qual enunciado colocar aqui. Enunciado melhor, né? O outro que a gente tinha colocado, eu estou com ele aqui em mão, não sei também quem está vendo, se quiser sugerir, o outro que a gente tinha pensado era todo polinômio não constante de grau n com coeficiente complexo tem n raízes complexas. Achou que talvez esse tivesse uma leitura mais fácil ser interpretado do que esse que está aqui. Mas eu acho que isso, né, como a gente está pensando, como eu falei, vocês lembram, a gente estava pensando nisso numa atividade que já foi enunciada do TFA, normalmente ele só é enunciado, né, na educação básica, ele não é demonstrado, é feito nada mais profundo que isso, quando é falado sobre ele, assim. Eu trabalho num colégio que eu sei que falam sobre o TFA quando passa por complexas, que ainda dá, mas não... eu acho que a atividade surge muito disso, de uma interpretação gráfica para o TFA, muito pensado, né, na ideia de Gauss, de mostrar que a imagem do círculo por polinômios vai ter justamente a correlação com essas raízes, o número de voltas. Então, assim, pode variar de acordo com como o professor enunciar, não precisa ser um enunciado ali que está fixo, como as atividades do GeoGebra, isso que é legal, cada um pode editar a atividade do outro, né, fica o nome do autor original. Então, o professor, eu prefiro enunciar de outra forma, eu enunciei dessa forma,
ele pode resgatar aquilo que foi trabalhado com a turma e não ficar algo desconexo, só pegado ali na internet e aplicado como julgado naquele momento. Mas essa foi uma discussão nossa, a gente ficou como seria mais fácil eles entenderem, ou mais complexo e tal. E aí tem a última pergunta, né? Após essa enunciação. Que é, pensando no teorema fundamental da álgebra e a partir da visualização das imagens, o que você pode dizer sobre as raízes de polinômios e o número de voltas observados? Está claramente escrito errado o número de voltas observados. Eu não teria percebido se você não tivesse falado. É isso. Essa foi a atividade. Se vocês querem comentar algo. Que é legal fazer, que é um paralelo com o que se faz quando você vai ver equação de segundo grau pela primeira vez no colégio, né? Aquele negócio de quantas vezes o desenho da função corta o eixo x para ser raízes, né? Que é quantas vezes a sua imagem dá voltas no eixo real, né? Pô, muito legal, Vanessa, aí. Eu tô falando com o microfone. Vanessa, vou abrir rapidinho o que eu acho, assim, que a gente tentou fazer também, de maneira sutil, para não ficar numa carga, assim, talvez muito densa, né? De como o conceito é apresentado. Começa de uma forma, e depois a gente vai trabalhando. Fala da raiz, aí você fala que é a imagem do círculo, que é a imagem do polinômio a partir do círculo, então vai tratando com esses conceitos que a gente sabe, né, que é a imagem do círculo do polinômio que está sendo projetado. E aí a gente até pensou, né, em fazer uma atividade maior, você poderia sugerir que mudassem os polinômios, o que acontece, se você faz um círculo de raio diferente, o que acontece com essas imagens, para tentar já aprofundar um pouco mais qual seriam essas ideias. Mas a ideia original foi partir de uma interpretação gráfica mesmo do TFA, né, como tinha mais ou menos proposto Gauss e visualizado dessa forma, e a partir daí trabalhar de uma maneira que fosse plausível e possível no ensino médio, apesar de ter sido tirado da BNCC. Nosso escopo foi mais ou menos esse. Eu ainda complemento o que a Pamela falou, que realmente, o que o Marcelo falou, que podiam ter colocado na atividade do Thiago, que poderiam ter colocado mais barras verticais. Quando ele falou isso, eu pensei, podiam botar umas barras verticais com um x a menos 1, né? Vai fazer tudo. A gente fica bobo com o trabalho de cada um, né? Visualizou aqui, eu vou botar essa parábola aqui também, que eu acho que fica bonito demais. E eu quero falar que quando a gente fez essa reunião, eu e a Pamela, para decidir o trabalho, o grande trabalho, na verdade, foi a gente definir alguma coisa, né? A gente fechar, não, vamos trabalhar só com isso, porque senão a gente poderia ficar aqui fazendo milhões e milhões de desenhos e deixar... Mas a gente pensou, se a gente colocasse um círculo e depois a gente colocasse uma parábola na mesma função, se a gente colocasse três imagens para três domínios para três funções, e aí já é o mundo. Não, vai lá, sim. Vanessa, acho que... Ai, desculpa, professor. Não, tudo bem, Vanessa. Ai, desculpa, eu falo muito, né, gente? Não, ótimo. Adoro suas contribuições, Vanessa. Eu não consigo, é porque eu fico tão maravilhada, eu fico com tanto orgulho de vocês. Mas, assim, parabéns também, óbvio. Achei linda essa explosão aí, como o Boia diz, né? E eu queria dizer que eu adoro esse tipo de atividade, como a Pamela estava colocando, que é investigativa, né? Você vai explorando e descobrindo as coisas. Eu achei que essa sequência didática foi muito boa. Porque até Marcelo fez uma observação ali no iniciozinho, e repara que o primeiro ele translada, né, uma unidade para a direita. Não sei se, né, era isso que ele estava se referindo. Exatamente. Mas eu acho que a primeira coisa que eu olhei, assim, olha que interessante, a imagem translandou. E aí eu fui olhar a função qual era, né, x mais 1, que o Boia falou, às vezes a gente nem olha qual é a função. Até, que interessante, isso funciona no complexo também, né? Quer dizer, então são umas coisas assim que a gente vai observando, e eu acho que isso também se complementa com uma demonstração que o Marcelo também já tinha feito das raízes, né? A quantidade de raízes de cada função do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, corresponde ao número de voltas, né? Que você... Não corresponde ao número de voltas, Não, corresponde, porque assim, se o raio deles foi exatamente 1. Se o raio fosse um pouquinho maior do que 1, você ia ver que essas voltas iam passar pelo zero. Assim, especificamente, por exemplo, você está vendo aí que o
o menos 1 é raiz, né? Todo mundo tá vendo que o menos 1 é raiz. Só que o que acontece? Se você bota exatamente passando por cima do menos 1, todo mundo cai em cima do menos 1. Se Sim. se esse raio do disco tivesse um pouquinho maior, o zero ia estar no interior de todas as curvas, entendeu? Entendi. Mas Não, assim ficou muito legal porque isso mostra a proposta deles, né? Que caiu no menos 1 e todo mundo se encontrou, né? Assim, esse foi a proposta, que é o legal. eu acho assim, não só a sequência didática, mas sobretudo, mas essa animação também, né? Então, assim, eu queria dizer que eu Legal, tenho né? muitas dúvidas com relação, assim, quando eu pego nas listas, tem muita coisa que eu fico, assim, fazendo conta e com dúvida, mas quando eu olho isso visualmente, assim, parece que nasceu um outro conteúdo matemático para mim, que são as variáveis complexas. Assim, ainda que eu tenha dificuldade nas listas, quando eu olho os trabalhos aqui, as atividades, eu falo, gente, já estou achando legal da complexa de um ensino médio. Eu acho Não que é? foi o propósito que eu. A primeira pergunta que você fez, né? Qual é a tua motivação, o que você espera desse curso, né? Uhum. Eu respondi exatamente isso. Assim, eu espero que ele me estimule, que eu encontre alguma coisa nele que me motive a ensinar complexas no ensino médio. E eu, sinceramente, tô animada com tudo isso que eu tô olhando. Assim. Isso, apesar da dificuldade em algumas resoluções algébricas, mas isso aí me anima a mostrar para os alunos isso, assim, realmente. É, muito bonito, ainda bem. O Obrigada mesmo. Parabéns. objetivo, o objetivo está sendo concluído, então, Vanessa. Isso. Não, com certeza. Assim, tanto o trabalho do Pedro como da Pâmela. Porque senão tem umas coisas assim que não fazem o menor sentido. Você fica, pô, mas vamos botar a goela abaixo mais isso? É. Então acho que agora mudou para mim assim, a ideia. Assim. Ah, Bacana. que bom. O ponto é, eu vou te deixar falar, Pedro, também. Eu acho que o ponto é esse, né? As pessoas não sabem, eu estou sendo bem sincero com vocês, tá? Os professores, em grande maioria, não sabem do potencial e da beleza que existe em variáveis complexas. Aqui no Brasil, a nossa formação é meio fraca, assim, nesse sentido. Porque você, teoria dos conjuntos, lógica, rigor, 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 mas você não mostra a beleza por trás das coisas, entendeu? Então, o que eu estou tentando é resgatar um pouco disso, porque eu estudei bastante para entender a beleza por trás das coisas. E aí eu quero que vocês enxerguem muito das coisas com os meus olhos, né? Fala, Pedro. Tá sem som, Pedro, tá sem som. Pedro, tá sem som. Tá só pra mim, gente? Não, tá sem som para mim também. Ah, tá. Desculpe, foi eu, foi erro Nada, meu. meu Deus, será que É é que eu só estou aqui comigo? olhando, eu estou aqui na vista de cima. Você imagina que eu estou aqui no helicóptero, olhando o parque de diversões, e que a máquina Bonito, está né? por cima. A primeira derivada é a velocidade dos pontos. É. Isso que eu queria saber do Marcelo. A segunda derivada vai ser a aceleração dessas funções. Será que é isso? Não, assim, isso até um vídeo que eu postei lá foi sobre exatamente derivada em variáveis complexas. Assim, aqui tem mais a ver com frequência, aquela questão do seno e do cosseno, né, do que está acompanhando o seno e o cosseno aí na história. E aí o que acontece é que, por exemplo, você tem o x quadrado e o x cubo. Então, assim, a gente pode não perceber, mas a velocidade do z ao cubo é muito maior do que a do z ao quadrado. Mas isso é uma questão de frequência, entendeu? A frequência dele é 3 vezes maior do que a do primeiro. Mas isso é uma outra coisa. É para falar do quê? É para falar do argumento, é para falar dessa relação que tem do seno e do cosseno. Óbvio que dá para trabalhar e o gráfico aí, os pontinhos andando sozinho, isso fica bem nítido. Então, assim, mais uma vez, você tem um z ao cubo. O z ao cubo, você tem 3t ali dentro, né? É cosseno de 3t mais i seno de 3t. Em algum momento vai ser isso. Então, você percebe que a velocidade
é muito maior de um cara de um determinado jeito do que do outro, mas não tem a ver com a derivada, num certo sentido, acaba não tendo a ver com a derivada. Isso tem a ver mais com essa coisa da frequência do acontecimento, né? Assim, você vê que você aumenta o grau do polinômio, você aumenta o quê? A velocidade do giro, né? Beleza? Mas é bom Pode demais. parar, Boia. Não sei se o Boia tá por aí para poder parar para o próximo grupo. Tá. Agora vem o. Acho que é o Carlos e a Vanessa, né? Carlos, eu gostei bastante da sua atividade. Eu vi ali que você aumentou o grau do polinômio no. Mostra aí pra galera, que eu achei bacana pra caramba. Ele aumentou o grau do polinômio no. No controle de É que eu divisões? escrevi como Isso. somatório Legal. os polinômios. Pô, ficou maneiro. Bota aí que aí a gente vê e aí você explica a atividade também. Eu caí? O Isso que eu ia falar, Carlos. Eu não sei se você Carlos, acha. você não está apresentando ainda. Será que ele está vendo? Carlos está por aí? Ele tinha dado um problema na internet. Deu. Acho que aconteceu alguma Deu, coisa. tá. E aí? É que o GeoGebra também é pesado, né? Para você ficar É. projetando, às vezes ele demora a carregar. Ele é fogo. Tudo bem por aí, Carlos? Tinha congelado, peraí, tentei voltar agora. Ah, Estão vendo aí? Sim, eu tô. tô. Sim. Então, eu fui nessa pegada mais de exploração mesmo. Eu fiquei pesquisando durante um tempo algumas construções e aí eu cheguei nisso aqui. Tá, mas chega mais pertinho aí pra gente. É que ele vai abrindo, aí eu vou ter que... Não, tranquilo, mas calma aí. Mas explica o que tá acontecendo e o que você Tá. fez. Beleza. Então, basicamente, o que está acontecendo é que quando eu dou play nesses dois controles deslizantes, um deles equivale a esse ponto Z1, que é o ponto que está na circunferência, que seria o domínio de um polinômio. E esse T, esse controle deslizante T, ele seria a trajetória da imagem, dizer assim. Vem cá, isso que eu queria te perguntar. Como é que você fez a trajetória da imagem direto, sem passar por rastro? Então, eu fui pesquisando nos lugares. Foi meio que uma engenharia reversa. Eu não manjo de GeoGebra mesmo, só que daí eu fui pegando um pouquinho de um de outro e Mas depois você fui tem que adicionando. ensinar. Depois você tem que ensinar então a gente como é que faz isso. Porque eu não sei fazer isso. Você tem que. Mais do que aprender, você tem que aprender a ensinar agora, a gente. Ué, agora eu quero saber como é que faz também. Fazer o que você falou agora? A imagem direto. Porque você não é um É porque rastro não que tá. você habilita. Calma aí, pausa. O que é isso que está aparecendo? O que é em vermelho? Tá. Tô vendo que é o Esse, polinômio de grau 2. esse que está em vermelho agora seria o polinômio de grau 1. Eu não sei por que ele não faz esse rastro, mas. Eu acho que é porque a circunferência já está ali, a imagem já está ali, ela não está sendo formada pelo
pelo ponto, ele está só acompanhando uma coisa que já existe. Ah, você tá fazendo tipo F de C, não é? É, ele Entendi. já existe ali, ele não está sendo determinado pelo ponto Entendi. vermelho. Você tá fazendo F de C. Tô entendendo. E para poder deixar o grau do polinômio no controle deslizante, eu usei Ó, o somatório. percebe o seguinte, esse é um raio 2, não é? O raio, Eu o posso raio do teu mexer no círculo é raio 2, aqui. não é? Ah, você pode mexer no raio do círculo ainda? Sim, Olha que posso mexer no raio. beleza. Ó, que beleza. Tá. Não, mas deixa o raio 2 mesmo. Tá, beleza. E qual é o polinômio que você tá... Eu tô vendo o polinômio que você botou em cima, você botou A... Ah, tá, tô Eu botei entendendo. aqui, tá com. Você botou n elevado a n. E é melhor. Qual é a Pronto. função que você botou? São polinômios, só que de coeficientes 1. Só que eu coloquei o somatório, né? De x elevado a até n, de n igual a 0 até a. Porque o que eu estava tendo. Eu passei um tempo para tentar descobrir isso. Eu estava tentando fazer Entendi. era elevar a Não, e pode diminuir tirar o... 1. E diminuir 1. Entendi. Aí daí eu fui Aham. fazendo isso, só que ele tava me dando números negativos, estava me dando o x elevado a negativos. Aí eu vi que com somatório eu conseguia fazer que quando o n chegasse a A, o resto zeraria. Eu não teria Entendi. potências negativas. Aí Entendi. foi só, tipo, Então... futucar no aplicativo para poder achar como é que se fazia o Ah, somatório, no caso. sim, tô entendendo. Então você colocou uma função soma. Isso é soma x. Já entendi o que Isso que você aqui. botou. Tirou aquele A ali, ficou melhor assim. Eu tirei o A que estava na frente, que aí seria para ver o que aconteceria se eu multiplicasse a Isso. função por coeficientes iguais, né? Isso. Eu não descobri tipo, uma maneira que seja viável de fazer com coeficientes diferentes. Não, mas deixa assim que eu vou te contar um bizu. Tem um bizu aí nisso que você escreveu. Isso que você está escrevendo são as raízes enésimas da unidade, tirando um. Esse polinômio aí que você está escrevendo, x elevado a n mais x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2, mais x elevado ao quadrado mais x mais 1. Não é? Seria esse polinômio, não é? Sim. Esse polinômio, eles são eles são as raízes enésimas da unidade, o que é a raiz enésima da unidade? X elevado a n mais 1 igual a 0. Essas são as raízes enésimas da unidade. Esse polinômio que você escreveu aí são as raízes enésimas da unidade, tirando 1. A raiz 1 não está representada. Todas as outras estão, menos a raiz 1, tá bom? Você sabia disso ou não? A raiz 1? Tirando a raiz 1, pensa no polinômio x elevado a n mais 1 igual a 0, beleza? Ok. A sua função f de x, dessa forma que está escrita aí, ela é essa função. Só que x elevado a n mais 1 igual a 0, você concorda que Minto, é x elevado a n menos 1 igual a 0, tá? Menos 1. Você concorda que o 1 é raiz desse polinômio? Carlos? Tá Sim. comigo? Oi, tô aqui. Aí, x, vamos lá, de novo. X elevado a n menos 1 igual a 0. O 1 é raiz desse polinômio. Se você de pegar esse polinômio e dividir por x menos 1, igual faz Brio-Ruffini, por exemplo, no ensino médio, se você dividir esse polinômio por x menos 1, Brio-Ruffini, você vai encontrar exatamente esse polinômio que você escreveu aí, essa fórmula. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, o que você está vendo aí é a imagem do círculo de centro zero e raio 1, 2 e aí sucessivamente. Aí eu vou te pedir para fazer uma experiência, tudo bem? Bota o raio do círculo sendo meio, por favor.
Isso. Agora bota lá perto da imagem. Agora bota lá perto da imagem. Amplia, amplia, amplia. Ó, olha. Para vocês congelou do Marcelo? Eu achei que tinha sido eu. A gente nunca sabe se é a gente só, né? O legal é que eu consigo substituir essa função aqui por qualquer uma outra e dar a imagem dessa função aplicada no círculo, por exemplo. Dá para fazer muita coisa, né? Aquela ali, a imagem ficou assim, com a volta sem completar, provavelmente porque o raio está muito pequeno. E aí ele não estava conseguindo dar as voltas necessárias. Tá sem som, professor, tá sem som. Opa, deixa eu fazer Vou uma voltar pergunta na aí. função. Vamos lá. Bota lá o raio meio. Ah, tu já Nossa, tinha posto eu vou outra, ter que outra função. escrever. Calma aí. Soma, era aquela soma. Ele tava brincando com as funções, é bom a gente aprender. Depois eu até vou ver como ele faz isso direitinho para ampliar as funções que ele coloca ali. X elevado, né? É só para vocês verem uma coisa interessante. Com N variando até A. N. De 0 a A, né? Agora eu não lembro se eu preciso colocar o igual a 0. Calma aí, deixa eu. Tem aqui o. Acho que dá para botar entre o intervalo, né? Variável, valor inicial, valor... Ah, beleza. X elevado a menos N. N de 0. Legal. Agora, botou o raio... Calma. Bota o raio 1. Bota Raio os 1? raio... Não. Bota o raio... Deixa o raio meio, agora bota o grau do polinômio 1. Agora Ok. bota o grau do polinômio 2. Assim, fazendo paulatino, tá? Ó, grau do polinômio 2. O que eu quero que vocês observem é que a função que ele botou ali, ela não vai encostar no 0 nenhuma vez. Ele vai aumentar o grau aí, sei lá, faz até 5. Bota no 3, aí depois bota no 4 e bota no 5. Você vê, assim, ela não vai encostar no 0. Ele pode mudar esse grau aí até o 10, que esse negócio não vai encostar no 0. Agora, aumenta o raio até o 1. Isso, e faz a mesma coisa. Ó, ela só vai encostar no 0, você vê? Ela vai cruzar o 0, você vê? Ela vai cruzar o 0. Ó, ele vai aumentar. Tá bom, precisa só até o 5, de repente. Ó, tá vendo? Ela vai fazendo isso, vai cruzando no 0. Agora bota o raio 2, só 2. Não precisa mais do que isso. Bota lá o polinômio, a imagem lá embaixo. 1, né? Aí 2. Calma aí. Ó, você viu o que acontece? Agora ela tá dando a volta e o 0 tá dentro. Você entende? Você aumentou o raio e o 0 tá dentro. Então, o Carlos, por exemplo, essas poderiam ser perguntas da atividade exploratória. Que você chegou a fazer, colocar perguntas para o aluno responder, ou você só colocou... Eu coloquei umas perguntas, mas eu não coloquei. Como eu estava eu mesmo explorando, eu ainda estava tentando me nortear sobre o que estava acontecendo.
Então, agora eu vou te ajudar aí. Esse raio, ele não precisa ser maior do que 2. 2 é o suficiente. O grau do teu polinômio, eu acho que pode ser só 5, já tá bom demais. Não precisa mais do que 5 do grau do seu polinômio. E aí, eu acho que perguntas podem ser o seguinte, e você vai ver que ele só vai passar a ter autointerseção, como no exercício da Pamela, só quando o seu raio for superior a 1. Então, eu acho que podem ter perguntas, entendeu? Para o raio menor do que 1, para o raio igual a 1 e para o raio maior do que 1, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu acho que isso seria uma coisa bem interessante. Mais uma vez, eu gosto do rastro também, porque o rastro ele é meio mágico, né? As cores vão surgindo, elas aparecem ali assim. Então, assim, eu gosto, mas eu gostei das duas atividades. Eu acho que nessa faltou esse completamento, mas assim, dá para trabalhar bastante a ideia de raízes enésimas da unidade, tá, Carlos? Com essa função que você colocou aí, eu acho que o que mais se entende seriam as raízes enésimas da unidade, que é o polinômio x elevado a n menos 1 igual a 0. Entendeu? Eu acho que esse é o norte assim que você pode explorar um pouco mais com relação a essa atividade, tá? Mas, pô, depois eu tenho que aprender como é que faz esse negócio aí direito. Você tem algum site que você viu para fazer isso, Carlos? Não, fui futucando nos lugares para descobrindo o que ia acontecer. Ah, Carlos, então depois eu vou te pedir para fazer um vídeo aí explicando como é que faz isso aí pra galera, pô. Principalmente essa imagem direta. Será que daria pra, você tem como colocar um controle deslizante no raio, né? É porque No raio, isso aqui? isso. Ó, olha que coisa interessante, você vê. Dá play só no raio, deixa a função aí parada e dá play só no raio. Isso é interessante que você vê o que vai acontecendo com a função. O ideal também seria bacana se a gente conseguisse ver isso em 2 telas. Que aí você vê que no momento em que o raio fica 1, acontece alguma coisa diferente ali, entendeu? A função ela dá uma mudada. Depois, e mais uma vez, faz isso devagar. Não bota todo o controle deslizante mudando, não. Faz isso para o raio, aí faz isso para um grau. Aí o grau X. Aí depois faz isso para outro grau e manda fazer a mesma coisa para pegar essas nuances, entendeu? Beleza. Mas a atividade tá encaminhada. Tá encaminhada. Ficou bem legal mesmo. Vanessa, você chegou a fazer alguma coisa pra gente ou não? Se não fez, também não tem problema, não. A gente depois faz. Parabéns, eu não falo nada, porque agora eu pirei de vez. Com esse último teu trabalho. Agora eu pirei, agora eu tô aqui. Não. Disponibiliza lá para eu poder estudar ele. Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar. Eu acho que eu vou ver se eu compartilho esses trabalhos para que todo mundo possa ver. Eu acho que isso é bacana, né? Eu acho que todo mundo poder ver os trabalhos é legal e aí compartilhar. Eu vou colocar ele na pasta e a aula de hoje ela foi essa, gente. Assim, eu acho que é mais que suficiente. Eu acho que deu para ter um norte aí, né? Ter uma direção de como a gente pode explorar um pouco mais o GeoGebra. Eu coloquei um vídeo lá na aula de hoje também que fala sobre a ideia de derivada em variáveis complexas. Eu acho que o Pedro vai gostar da ideia, assim, que ele ilustra bem o que acontece, a questão da velocidade, essa taxa de variação que muda um pouco no sentido, né? E eu acho que complementa a aula anterior que a gente teve. Fala, Vanessa. Não, só respondendo a sua pergunta, eu fiz sim, tá? Eu coloquei lá no... Não quer apresentar? Apresenta pra gente, Vanessa, quer não? Não, eu acho que tá modesto. Tá muito modesta também. Já são 15 para as 10, eu não quero também avançar na aula. Eu vou fazer Mas foi um trabalho que eu fiz
Posso só resumir o trabalho? Pode, Eu claro. acho que não tem problema não. Se a gente ficar até as 10 horas, é o horário, Vanessa. É Vanessa. bem outra linha e é bem simplório. Não tem nenhum problema, a gente quer, vai ser Exatamente, bacana. vai ser bacana, exatamente. A Palma tá super certa. Eu acho que a gente vê o que você fez é muito bom. Apresenta aí pra gente também. Você não quer dar sequência na aula, Marcelo? Não, não. A aula é essa aqui mesmo. Foi isso e a gente vai ver mais derivada e um pouco mais de cálculo Eu nas eu próximas só ia aulas. responder a sua pergunta, só que se perguntou você fez, eu fiz, tá lá, podem Ah, ver. então manda ver Mas aí. Apresenta pra gente um vou fazer pouquinho. uma apresentação assim, resumida, porque ele é bem simples assim, é na linha de trabalhar com o ensino médio. Aham. Então, foi uma coisa bem simples, não está nesse nível de, sei lá, espacial aí que eu tô vendo. Ela é Quer boba, né? dizer, Você é boba, é Vanessa. porque eu pensei mais no sentido de apresentação para alunos do ensino médio, né, dentro do Sim. conteúdo. Ver se eu consigo apresentar aqui, mas eu vou resumir. Deixa eu. Eu não sei se eu apresento a tela do GeoGebra ou a tela do documento em que eu explico. Tanto faz. Eu Vou apresentar. geralmente eu boto a tela inteira pra não ter problema. Eu vou botar. Não sei se eu vou conseguir. Mas vamos lá. Ó, eu fiz sozinha, eu tô com a câmera, não entendo nada. Eu sou péssima em GeoGebra. Então, assim, tá bem simples, porque eu tive que dar conta de fazer os comandos aqui no GeoGebra Ah, tá batendo ótimo. cabeça. Não sei se está aparecendo. Ainda tá aparecendo a tua tela toda. Tá Por aparecendo a exemplo, tela a do gente deve Meet. estar se vendo. Isso. Não vai separar a apresentação não, é só você abrir o link ou Do o GeoGebra. próprio GeoGebra. Se você abrir a janela aí embaixo, a gente vai conseguir ver. Não, tá aberto. Peraí. Não, clica em cima mesmo e abre isso. Agora a gente tá vendo. Então, eu não botei a tela do GeoGebra não, mas depois qualquer coisa eu abro ela. Então, esse trabalho aqui foi mais para apresentar, para explorar as transformações das funções complexas no plano. E o pré-requisito, né, é que os alunos a essa altura já saibam a representação dos complexos na forma algébrica e para ordenado e funções complexas, né? Então, como o Marcelo tinha dito que só mostrássemos os vértices, criar um polígono não seria muito interessante, essa parte eu pulei e já dei os números, os vértices aqui, Z1, Z2, Z3 e Z4, tá? Para eles fazerem o GeoGebra. Né? É difícil eu falar e mostrar no GeoGebra, então vamos lá. Esse A e B é só uma instrução de como abre essas duas janelas aqui. Tem a janela de visualização 1, a janela 2 Você mostrou. e uma planilha eletrônica. Aí, eu já dei os números, tá? Os Z1, Z2, Z3 e Z4. Aí, a primeira tarefa seria lançar esses números aqui, primeiro transformar em par ordenado, né? Escreva Z1, Z2, Z3, Z4 em par ordenado. Aí tá lá, eu coloquei, né? Aí na coluna A da planilha, insira as células de A1 até A5, a parte real dos números. Até A5, porque é para fechar o polígono, tá? Então, a célula A5, na verdade, é igual a A1, tá? É só para fechar o polígono. E na B, a parte imaginária dos números. Então, aqui eu tirei um printzinho. Aí fica assim, tá? Aí, na janela de visualização, você seleciona a janela aqui, né? Eu mostrando como é que dá uns comandos. Você dá o comando, seleciona isso aqui, aí você dá um comando
que é em exibir, tem um comando lá que é caminho poligonal. E dá Enter, ou dá criar, aí aparece a figura, esse retângulo. Eu não consegui botar o básico aqui, que é o Z1, Z2, Z3, Z4 aqui. Eu não consegui, na verdade eu esqueci. Aí depois pensei em fazer e aí já estava tarde. Aí eu comecei com fiz só uma perguntinha aqui, né? Eu observo o tamanho dos lados do polígono da figura para eles responderem qual é a figura que foi construída. E em que quadrantes esse retângulo se encontra, né? Vocês estão me ouvindo ou não? Tô ouvindo, tô ouvindo. Sim, sim, estamos acompanhando. Aí dei uma relembrada, né, que dizer. Eu fiz também motivada por um comentário, uma pergunta de uma aula que eu fiz, e a Pamela e o Marcelo me deu essa dica, né? Não sei se a Pamela vai lembrar. Ela falou, Bruno, se você multiplicar por I, você vai ver que ele vai rotacionar. Eu já estou dando até o spoiler. Lembro. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, pô, que interessante. E também por causa da questão, nessa última lista, tem uma questão de resolva IZ é igual a Z, né? Resolva a equação I vezes Z igual a Z. Então eu vou aproveitar essas coisas que me vieram na cabeça e na lista também eu lembrei do comentário da Pamela, eu falei, vou ver se trabalho em cima disso. Aí, botei aqui, sabendo que f de z é igual a iz, z é igual a x mais y, aí eu fiz a multiplicação dá menos y mais x. Aí eu passo para a imagem, né? Aí girou, né? Aí os termos u menos y, sabendo que os termos, né? U representa menos y, a parte real, e v, o x, são as coordenadas do plano, no plano ômega. Quando a função f de z é aplicada ao ponto xy, gera como imagem no plano ômega o ponto UV, só explicando o que é a imagem, né? Aí peço para eles calcularem, então, o IV, a imagem de cada ponto, aqui, né? Bem no passo a passo, porque eu fui trabalhando passo a passo mesmo. Aí fiz lá na tabela, aí lancei, peço para lançar na tabela, na planilha eletrônica, essas imagens. Que são os valores de U na A, e na coluna B, os valores de B. Tá? Aí, selecione a janela de visualização, aí aparece, vamos ver se... Aí acontece isso aqui, né? Tá pra ver? Legal. Sim, sim. Essa aqui é a janela 1, né? Que fez essa primeira parte aqui só. E essa aqui é a imagem, né? Essa parte 2 aqui. Mas como eu sou bem ruim de algebra, normalmente não fui muito... Eu queria ter colocado aqui nos vértices os pontos, né? Para ver para que lado que é a rotação. Né? No caso aqui foi para a esquerda, né? 90 graus para a esquerda, né? E aí eu venho com o questionário, né? Qual a figura que os 4 pontos formaram, no caso um retângulo. Observe em que posição que a nova imagem está. O que aconteceu com a mesma em relação à figura da janela de visualização inicial, que é a primeira, né? Ela se manteve, moveu-se, mudou de quadrante. Aí eu botei uma resposta aqui, né? Os 4 pontos formam um retângulo, formaram um retângulo na vertical, presente nos 4 quadrantes, e em relação à figura do item B lá de cima, que é a primeira figura, pode-se perceber que o retângulo manteve o mesmo tamanho, porém, antes a figura estava na horizontal. Ainda não estou falando de rotação, né? Aí na terceira pergunta, qual tipo de movimento ocorreu?
a nova figura realizou uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, em relação ao retângulo inicial. E aí, a quarta eu pensei em função de uma questão também aí de uma lista, que eu acho que era Z ao cubo, você pedia a imagem de Z ao cubo, porque eu também fiquei na dúvida, né? O que acontece com a figura quando aplicamos uma função com coeficiente complexo? Pode-se perceber que o retângulo realiza rotações, ou seja, ao aplicar uma função com coeficiente i, a figura rotacionou 90 graus. Se aplicássemos uma função com coeficiente i ao quadrado, a figura iria rotacionar 180 graus e assim por diante. Vou continuar. Pode falar, Marcelo. Não, entendi, Vanessa. Assim, mas o que você fez foi, assim, fazendo tabela, né? Meio que indo na unha mesmo, né? Foi. Não, entendi. Não tem problema, não. A gente vai aprendendo. Por exemplo, uma coisa que daria para fazer, mais uma vez, não é tão difícil, Vanessa. Se você botar, você consegue fazer esses retângulos no próprio GeoGebra. Sim. E aí você bota um ponto no retângulo, tá? E aí você pede, e aí você fala assim, f de z igual a i, o ponto que você está mandando fazer, entendeu? Por exemplo, você pega a função y igual f de x igual a x. Essa função é a identidade. Então, se você pegar, eu não sei se eu estou me fazendo entender. É exatamente o que a gente fez aqui. Aí você vai definir o ponto no retângulo como sendo o complexo. E aí depois você vai pegar esse ponto e vai multiplicar por i aquilo dali. Você vai ver que o seu retângulo que você desenhou assim, ele ficaria em pezinho, entendeu? E seria, por exemplo... Ficaria numa janela só, né? Ficaria numa janela animada, entendeu? Mas ficou ótimo. Eu acho que a ideia é um pouco essa, né? A gente apresentar com as ferramentas que tem e ver que variáveis complexas é um negócio que a gente pode fazer uma coisa bacana, né? Assim, eu acho que isso é legal. Por exemplo, uma coisa que todo mundo fez foi o círculo, né? Mas uma coisa bacana também é, por exemplo, ver a imagem. O Pedro fez só um segmento de reta, né? Mas imagina, por exemplo, você pega a função z ao quadrado. Qual deve ser a imagem de um quadrado ou de um retângulo por z ao quadrado? É um negócio diferente, porque vai dar uma parábola para cá, uma parábola para lá. Dá vontade de começar a fazer de todos. Você vai fazer, cada imagem vai fazer. Vai. Triângulo, quadrado, vai fazendo até... Eu acho que assim, vai brincando e eu acho que a ideia é que exatamente isso, assim, o cara entender que com as variáveis complexas a gente sai um pouco dessa zona de conforto, né, de exatamente saber o que é o outro objeto, saber que é, sei lá, é parábola, é elipse ou qualquer outro objeto que a gente conhece e ver que dá um negócio esquisito, assim, poxa, diferente. Agora fazendo um comentário sobre uma das atividades, acho que a atividade dessa semana. Eu postei lá, se eu não me engano, 11 vídeos para vocês assistirem de aproximadamente 5 minutos cada. E aí, de propósito, eu pedi para vocês me mandarem áudios com relação à primeira parte e à última parte. Eu dividi em blocos. Então, assim, isso vai obrigar vocês a assistirem todos os vídeos para fazerem os comentários, né? Sobre isso, mas os 2 últimos vídeos, caraca, fizeram assim com a minha cabeça, assim, eu falei assim, caramba, cara, eu não enxergava isso desse jeito, e é uma ideia de superfícies de Riemann, né, assim, é como o Riemann enxergava as coisas, assim, aí você vê, de fato, que ele era um cara diferenciado, assim, até para entender um pouco, cara, ele enxergava isso nos anos 1800 sem GeoGebra, sem qualquer aplicativo, sem nada, ele simplesmente enxergava as coisas acontecendo e o exemplo, o cara é muito didático, assim, sendo bem sincero, o cara que está explicando na sequência de vídeos, ele é muito didático, é impressionante. Então é por isso que eu quero que vocês façam
esse áudio com relação aos últimos vídeos e aos primeiros, assim. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, não tem problema nenhum, que a gente pode conversar sobre isso. Bom, por hoje é só, deixa eu parar de gravar. E se alguém quiser me perguntar mais alguma coisa, eu tô aqui. Mas, olha, gostei muito de todos os trabalhos, beleza? Eu realmente gostei bastante de todos os trabalhos. O da Pamela, ele tinha uma característica mais didática, mas assim, eu acho que todos os trabalhos foram muito bons, tá? Foram realmente muito bons.